pesquisa, então, da eleição para o governo de Rondônia, cujos candidatos estão passando pela Parecis, na Sabatina dos Dinos, e já passaram aqui na TV também, todos eles. Vamos lá. Expedito Júnior, do PSDB, aparece com 29% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos. Na pesquisa anterior, de 2 de setembro, ele tinha 26%. Já Maurão de Carvalho, do MDB, subiu para 17%, antes ele tinha 9%. Assir Gurgax, do PDT, caiu de 14% para 13%. Já o coronel Marcos Rocha, do PSL, subiu 2 pontos. De 5% para 7%. Vinícius Miguel, da Rede, alcançou os 4%. Na pesquisa anterior, ele não pontuou. O candidato Pimenta de Rondônia, do PSOL, manteve os 3%. Coronel Charlon, do PRTB, tinha 4% e agora tem 1%. Outros candidatos que antes somaram 1% não pontuaram. Nulos e brancos, que eram 11%, agora somam 10%. E caiu a taxa de indecisos, de 27% para 16%. O Real Time Big Data também avaliou um possível segundo turno. Expedito Júnior tem 47% e Maurão de Carvalho 30% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 15% e indecisos 8%. Em outra simulação, Expedito Júnior tem 48% e Assir Gurgax 28%. Votos brancos e nulos são 12% e também 12% estão indecisos. Num terceiro cenário, Assir Gurgax aparece com 35% das intenções de voto e Maurão de Carvalho com 34%. Brancos e nulos são 21% e indecisos 10%. Eu sei que os senhores vão falar que o deputado Maurão tem muito a celebrar, mas o Vinícius Miguel também tem, saindo de 0 para 4, numa campanha mais pobre, muito, né? Vamos debater, senhores, por favor. Veja bem, o que chama a atenção, assim, que é esse crescimento do deputado Maurão de Carvalho. A informação está aqui, mas o futuro você decide. Sexta, 28 de setembro, das 17h20 às 19h30, debate da SIC TV. A eleição, tal qual o futebol, hoje tá mal. O time que está no topo tem dificuldade de se manter? No futebol? É o adversário a ser batido. É, futebol, cara. Porque tem que manter a regularidade, né, Bedinho? Não é fácil. Vamos lá, professor. Não tem nada a ver com futebol, então futebol. Ao meu sentir, de futebol. Objetivamente, professor. Objetivamente, ao meu sentir, o quê? Difícil, é professor, difícil, cara. Eu estou perdendo a paciência. Não vou falar mais nada, não. Eu estou perdendo a paciência. Por favor, tá bom, vai, segue. Eu estou perdendo a paciência. Ela dá a piada e aí a outro segue. Vou comer meu queijo aqui, ó. Eu estou perdendo a paciência e ter paciência com o senhor, viu? Então, eu quero ouvir, depois do professor, a análise dos senhores. Posso falar? Conclua, professor, por favor. Concluo no seguinte sentido, em apertada síntese. A informação está aqui, mas o futuro você decide. Sexta, 28 de setembro, das 17h20 às 19h30, debate da SIC TV. O momento decisivo das eleições. Eu sempre espero o debate da SIC TV. Só decido meu voto depois desse debate. Esse debate vai me ajudar muito a conhecer todos os candidatos. Os candidatos ao governo de Rondônia se confrontam ao vivo, com transmissão simultânea pela Parecis FM 98. Eu quero o governador, pelo menos do ponto de vista conceitual, que será o que eu sou no governo. De uma hora que o candidato entende que o eleitor quer ver-se, quer se enxergar na pessoa do seu professor, candidato. O senhor falou 2 horas, quando poderia ter dito só uma coisa. O eleitor quer dizer, esse me representa. Exatamente. Acabou. Tudo que o senhor falou aí pode perder um tempo longo. Cavalheiros. Estou brincando, professor. Debate da SIC TV. O momento decisivo das eleições. Eu sempre espero o debate da SIC TV. Só decido meu voto depois desse debate. Esse debate vai me ajudar muito a conhecer todos os candidatos. Os candidatos ao governo de Rondônia se confrontam ao vivo, com transmissão simultânea pela Parecis FM 98. Tudo pode mudar. A eleição tem 15 dias ainda de campanha. E é curioso que, concomitantemente a isso,
há um aumento do interesse do eleitor para as eleições. A pesquisa anda junto. Também. Você percebe ali que o número de indecisos diminui consideravelmente. 27 para 16. E prova que o aumento do eleitor no interesse para a eleição está comprovado. Então, a audiência do programa de rádio e TV Nossa é uma prova disso. Exatamente. As pessoas estão acompanhando as entrevistas. Então, Everton, você já foi profético ao falar isso outras vezes. Os debates vão ser decisivos de novo. Não tem dúvida alguma, né? Aliás, estão sendo, porque me parece que um pouco dessa performance tem a ver com o último debate também, do primeiro do SBT. Você vê, e as nossas sabatinas, até em função do formato, da maneira com que a gente trata o candidato, com respeito, mas com perguntas incisivas. Teve candidato que veio aqui, falou para nós, o Pimenta de Rondônia, disse, olha, eu chegava em alguns lugares e eu era um mero desconhecido. Depois que eu dei a entrevista para vocês, no dia seguinte, mas as pessoas vinham todas conversar comigo, isso não quer dizer que era o voto, mas vinham conversar. Eu senti uma diferença já. Quer dizer, já houve um recado ao eleitor que o fulano de tal é candidato, que ele está na luta, que ele está... Imagine isso, o efeito disso nos candidatos que estão na ponta, que estão conhecidos. Amplifica, porque aí vai muito da identificação que ele começa a passar, e numa entrevista de 1 hora é possível que isso seja conquistado, né? A empatia, aquela coisa do candidato dizer, puxa vida, do eleitor dizer, puxa, esse cara aí me representa, esse cara sou eu, esse cara fala as coisas que eu gostaria de falar. Esse cara pensa como eu penso. Esse cara está preocupado comigo. É isso que os candidatos têm que, pelo menos, imaginar que vão conseguir fazer na cabeça do eleitor, ou do telespectador, enfim. Não é? E, obviamente, isso aconteceu também com os candidatos de ponta, quando vieram aqui Expedito Júnior, o Mauron de Carvalho, a Cir Gurgas, que são os 3 principais candidatos. Evidentemente, eles o que fizeram nessas sabatinas, eles ganharam votos e eles perderam votos. Porque é assim que funciona, né? Isso aqui ele falou errado, isso aí, já não gostei, já não voto mais. Eu não penso assim, né? Esse cara aí já não me passou confiança, esse cara não olha pra câmera, quer dizer, não olha pro meu olho, ele bota óculos escuros, de vez em quando ele bota um chapeuzinho de como é que é o nome? Nordestino, vaqueiro. Eu sou vaqueiro nordestino. Então... essas coisas são observadas pelo eleitor, mas muito mais do que observadas, são sentidas. O eleitor se decide no final e às vezes ele nem sabe exatamente por que se decidiu. Aí vem aquela coisa da empatia, daquela coisa do hipnotismo que o candidato tem. Aí o candidato às vezes eu sei de tudo, pronto, passou a arrogância, já perdeu uma parte do eleitor. Outros até gostam daquele cara que sabe tudo. Por exemplo, cada vez que o Ciro Gomes diz, eu sou professor de economia da universidade, ele perde voto. Tenha certeza que ele perde voto. Com certeza. Porque ele quer se colocar acima das outras pessoas. Sim. Por isso que eu sei isso. Aí o cara diz, mas eu não sou professor de economia de nenhuma universidade, então eu não valho nada. Ou então eu também sei isso. Né? O cara vai dizer, ou então eu também sei. Isso não é nada, isso não representa nada. Isso não... Então essas coisas o candidato tem que cuidar muito, porque ele começa a passar arrogância. O Ciro Gomes fala isso, não é no começo da entrevista. Ele fala a entrevista inteira, ele repete essa frase. E isso faz com que ele chegue no momento em que ele, nesse perde-ganha, ele ganha alguma coisa, mas ele perde muito mais. Isso é aferido aonde? Nas pesquisas de qualidade, as chamadas quali. A quali mostra, né? Isso mesmo. Então, aí o que a gente chega à conclusão? E aí é no começo da conversa. Que as nossas sabatinas, pela audiência que nós temos, no rádio e na televisão, modéstia à parte agora, pela importância que as pessoas veem nos nossos programas, não é? Pela audiência que nós temos, e agora vem o debate no final. Então, eu não tenho nenhuma dúvida
que a eleição, de novo, vai passar pelo sistema imagem de comunicação, como tem passado nos últimos anos. E os candidatos têm dito isso. E o Dom Chaves tem uma gravação rolando aí na internet dizendo: eu ganhei a eleição no debate da SIC TV. O Confúcio Moura disse isso também, quando foi eleito governador. Eu ganhei a eleição no debate da SIC TV. Como o Wildon disse, ganhei o debate. O que isso teria a ver? Isso é, só para concluir, pois não, claro. Isso é um recado para os candidatos. Se preparem, aproveitem bem o que vocês vão dizer aqui, os espaços que vocês vão ganhar, porque certamente aqui, de novo, vai se decidir a eleição desse ano. A informação está aqui, mas o futuro você decide. Sexta, 28 de setembro, das 17h20 às 19h30, debate da SIC TV. O momento decisivo das eleições. Eu sempre espero o debate da SIC TV. Só decido meu voto depois desse debate. Esse debate vai me ajudar muito a conhecer todos os candidatos. Os candidatos ao governo de Rondônia se confrontam ao vivo, com transmissão simultânea pela Parecis FM 98. O que pode ser surpresa é que, se porventura os votos do Assir Gurgels não forem computados, aqueles que forem dados a ele, cai o coeficiente para se atingir os 50%. Então, daqui a pouco, o cara o expedito que hoje tem 30%, nesse momento, com o Assir na parada, ele está fora. Mas está no segundo turno. Está no segundo turno, melhor dizendo. Está no segundo turno. Agora, se não forem computados os votos do Assir, pode acontecer que 30%, 32% faça com que isso se transforme em 50%. E ele ganha a eleição. E ganha a eleição no primeiro turno. Então, é isso que tem que ser observado por todos. O que vai de votos para o Assir. Por exemplo, para o Expedito Júnior, é bom que o Assir faça muito voto, mas muito voto, e depois esses votos não sejam computados. É isso. Para que não se tenha o segundo turno, para ele ganhar a eleição no primeiro turno. Então, isso também vai ser outro fator que não dá para a gente medir agora. Não. Mas tem que considerar também que o Assir está concorrendo... Perfeito, presidente. Perfeito, Everton. O Assir está concorrendo sob júdice, e isso afasta também um pouco do eleitor. O eleitor pensa... Não, mas é o que está acontecendo. Ele está fazendo uma campanha boa até. Os programas do Assir são bem feitinhos, tudo certinho, mas... O eleitor o desempenho dele é muito bom. Ele é bom. E é inquestionável a capacidade que ele teria de governar o Estado. Claro, mas o problema é o eleitor, a quem ele dá o recado. Ele dá o recado para um sujeito que acha assim, puxa, mas eu vou votar nele e o meu voto não vai ser computado. E isso sim prejudica ele muito. Agora me diga uma coisa. Esse WhatsApp, esse WhatsApp é do inferno, né? Porque os meninos lá de cima ficam escrevendo toda hora, intervalo. Não, a minha colocação é o seguinte. Já vou chamar, menino. De repente, neste caso complexo do candidato Assir Gurgels, de repente, esse eleitor que votaria em Assir, e em função dessa indecisão toda resolve não votar, para onde iria esse voto? A informação está aqui, mas o futuro você decide. Sexta, 28 de setembro, das 17h20 às 19h30, debate da SIC TV. O momento decisivo das eleições. Eu sempre espero o debate da SIC TV. Só decido meu voto depois desse debate. Esse debate vai me ajudar muito a conhecer todos os candidatos. Os candidatos ao governo de Rondônia se confrontam ao vivo, com transmissão simultânea pela Parecis FM 98. Estamos debatendo, com a pergunta do Beni que ficou pendente, a pesquisa eleitoral para o governo de Rondônia. Beni, repita a pergunta, por favor, para que a gente debata. Eu achei que ela foi bem apropriada. É o seguinte, dada essa indecisão com relação à candidatura do candidato Assir Gurgels, não é, vai, não vai, o eleitor que se sente inseguro numa situação dessa e resolve não votar no candidato, esse voto iria para quem? Em debate, senhores. Antes, só dentro desse contexto, o nosso querido Zé Catraca mandou uma mensagem dentro dessa ideia. Ele diz o seguinte: a queda do Assir
tem a ver com a condenação dele pelo TRE. Vide expedito na última eleição. Então, é dentro do que nós estamos falando. Um abraço ao Zé Catraca, obrigado pela audiência que nos privilegia. Valeu, Silvio. Essa é a pergunta que é decisiva para a eleição, Beni. Quem tiver essa resposta está com a eleição na mão. Os votos do Assir, primeiro, os que forem para ele não vão ser computados, a princípio, né? Então, está fora da soma geral. Aqueles eleitores que iam votar nele, vão desistir de votar nele por causa desse episódio, aí é a loteria se dizer para que lado vão. A não ser que aconteça algum fato novo, muito importante, que leve para um ou para outro candidato os que vão para a reta Na final. pesquisa qualitativa citada pelo Everton e que eu tive acesso, há uma pergunta emblemática que é a seguinte: qual a importância de esse candidato ter alguma experiência administrativa ou de gestão ou política? 94% dizem que é relevante. Então, é importante. Então, na qualitativa, é outro contexto. Há uma tendência, então, de que... Eu estou recebendo aqui uma orientação e a participação do Dr. Joacir Loura Júnior, lá de São Paulo. Ele está dizendo que é bom que se fale que a situação do Assir Gurgax é a mesma de todos os demais candidatos que foram impugnados. Isso. Ele tem todo o direito de fazer a campanha dele por decisão da própria Justiça. Isso. Do TSE, não é? Então, não há nenhum atropelo. E os outros candidatos que, por alguma razão ou por outras razões, também tiveram suas candidaturas impugnadas pelo TRE, eles foram amparados por uma liminar do TSE e têm todo o direito de fazer campanha. Com relação ao nosso debate, é bom a gente dizer o seguinte, para as pessoas entenderem bem. Nós temos regras que nos foram colocadas pela Rede Record, tá? Pela Record TV. Nós reunimos todos os candidatos ou seus assessores, qualquer coisa o senhor me corrija, professor. Eu estou atento para aqui. que eles viessem aqui. O que nós fizemos? Qual foi o principal critério? O critério de representatividade no Congresso Nacional do candidato ou da coligação. Perfeito. Perfeito? Esta é a orientação dada pela Record. O que nós fizemos? Convidamos aqueles 6 candidatos, e isso nós passamos a eles aqui na reunião, para eles, candidatos ou seus representantes, que esta é a regra. Mas, para atenuar qualquer tipo de desilusão deles, porque todo mundo gostaria de participar, nós nos esforçamos. Nós abrimos a nossa programação, nós cortamos a nossa programação. Inclusive comercial. Inclusive, eu já ia dizer isso, inclusive com algum prejuízo na área comercial. Algum não, um grande prejuízo na área comercial. Grande, não. Porque foram 9 programas seguidos, 9 dias consecutivos, em que nós fizemos isso, para que todos os candidatos, ao invés de falar num debate como falam, 3, 4 minutos, se você somar o candidato falar 4 minutos num debate, sim, perfeito? Eles falaram 1 hora, longa hora na nossa programação, nobre, e isso foi concedido a todos os candidatos. Na TV e no rádio. Na TV e no rádio, é bom que se diga. Sem nenhum tipo de contraparte, sem nenhum tipo de privilégio, seja para aquele, para o outro, independente da representatividade, número de votos, partido, nada. Exatamente igual para todo mundo. Para guardar o mesmo princípio da isonomia que pauta a nossa linha editorial, nós estamos falando dos candidatos que cresceram na performance, do candidato Assir, já destacado pelo Everton, que permanece na disputa, mas estamos falando um pouco do candidato que lidera a pesquisa. Então eu gostaria de me ater a falar sobre ele, perguntando aos senhores se deve mudar a sua estratégia ou manter a mesma estratégia, o que faria hoje a estrutura de campanha do candidato Expedito, que ainda lidera com uma certa folga. Posso sugerir? Só sugerir. Eu vou fazer curto. Primeiro, acho o seguinte, os votos que eventualmente o candidato em primeiro lugar tenha, são votos que, consolidados, devem ser guardados como um estoque de natureza absolutamente prioritária. Cuidar para não perder. Não perca eles de jeito nenhum. E vá buscar através, não é minha para a campanha dele não, é minha opinião. Nós estamos dando não é sugestão nenhuma. Aqui, todos nós. Tá? Vá buscar através da identificação
com o eleitor, ou a busca dessa empatia, o que ele não tem. Essa própria pesquisa qualitativa que eu falei, exato, né? Existe uma qualitativa. Se a pessoa, por exemplo, se você tem, por exemplo, experiência administrativa, se você possui conhecimento suficiente na área pública, traga isso de forma palatável pelo eleitor. Porque a gente diz o seguinte, existe uma equação de comunicação chamada Shannon-Weaver, que foi o cara que teorizou isso. A minha mensagem não basta ser dita, ela tem que ser compreendida pelo receptor e ela tem que ser devolvida na forma do feedback, que eu consiga entender se ele entendeu, testando o entendimento, ou não há comunicação. Professor, eu quero voltar aqui ao futebol. Na tabela de classificação, o meu time luta desesperadamente para assumir a ponta. E quando assume a ponta, há um risco muito grande de um certo conforto e tira-se o pé do acelerador. Eu estou dizendo isso com relação ao futebol, que me parece que tem muito a ver com a tabela de classificação da eleição dos candidatos. A tabela de classificação, Beni, é uma forma de eleição. A palavra eleger significa escolher. Parece que quem quer chegar em primeiro tem mais combustível do que quem já está lá para se manter. Posso estar errado. Eu acho que o Expedito está numa posição boa, mas ele tem que se preocupar. Por quê? Não significa confortável. Não, porque num segundo turno, o que vai acontecer? Provavelmente, um grupo de partidos importante vai se somar ao adversário dele. Se for o Maurão é especialista em cooptar, né? Ele é um cara de... E é o combustível. É um cara que reúne, que consegue atrair parceiros. O Expedito também, ele é experiente nisso, né? Mas eu acho que é esse o contexto que vai acontecer no segundo turno. Vai ser o Expedito e um ou outro partido contra, se for o Maurão, um grupo de partidos, né? E aí ele tem que se antenar, porque não é fácil. Não é fácil. O Assir também. Mesmo raciocínio vale para o Assir. Eu só quero fazer uma breve interrupção também. Como fez o presidente, isso também é regimental. E como ele fez uma interrupção, fez um corte de assunto, eu quero fazê-lo também. 2-1. Tenho esse direito. Eu, na verdade, não tinha assunto, mas procurei um assunto para poder fazer a mesma coisa. Tá. E a nossa telespectadora Inês... Deixa eu interromper também. Tá bom, então 2-2. Não, mas aí o anunciante tem preferência. A Femasa, permaneça como está, o senhor segura o seu assunto aí. Vai lá, gente. A informação está aqui, mas o futuro você decide. Sexta, 28 de setembro, das 17h20 às 19h30, debate da SIC TV. O momento decisivo das eleições. Eu sempre espero o debate da SIC TV. Só decido meu voto depois desse debate. Esse debate vai me ajudar muito a conhecer todos os candidatos. Os candidatos ao governo de Rondônia se confrontam ao vivo, com transmissão simultânea pela Parecis FM 98.